Foi isso mesmo. Então, aí eu contei tudo para ela e ela falou para mim que ela dizia sempre para a mãe dela que achava que eu era um homem mais puro que os outros, que eu era diferente. Aí eu disse para ela, tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém e preciso da sua ajuda. E naquele dia eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu tomei a seguinte decisão: se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. E aí, então, eu tomei essa decisão. Durante 2 anos, Daniel, 2 anos, eu passei muitas tentações, mas eu fiquei firme. Fiquei 2 anos. Mas 2 anos depois, eu estava meio estressado. E aí era a época do carnaval ainda, olha só. Assistindo televisão altas horas da noite, passou a propaganda que era nítido, que era um filme pornográfico, ia passar no sábado de madrugada. E aí eu fiquei naquela luta, não, não vou, não vou, não vou. E aí que aconteceu? Eu acabei acordando de madrugada, assistindo filme pornográfico e caindo em masturbação. Isso depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Quando acabei de cometer o ato, o Espírito Santo já veio para cima de mim e me cobrou. Massal, você teve coragem de pecar, agora você vai ter que ter coragem para confessar. E naquele momento eu fiquei com medo, com vergonha. Nossa, minha mulher ficou tão chateada. Para quem que eu vou confessar isso? E aí, domingo de manhã, tinha uma célula na minha casa. E eu tenho uma coisa com Deus que eu não subo para ministrar ou fazer qualquer ministração com pecado escondido. E aí eu comecei a reunião, aí veio Deus para cima de mim, Massal, você não pode ministrar assim. Você vai ter que confessar seu pecado. Aquilo foi tão forte que quando começou a reunião, cheguei e falei no grupo, irmãos, eu tenho que confessar um pecado. Aí eu comecei a confessar, ó, sábado de madrugada aconteceu assim, 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 contei tudo. Sabe quem estava lá? Minha mulher, meu irmão, minha cunhada e alguns casais de discípulos. Meu Deus. Que vergonha, né? Mas Imagina. eu tomei esse compromisso, Daniel, de que se eu tiver coragem para pecar, eu teria que ter coragem para confessar. De não ter pecados escondidos na minha vida. Isso me segurou. Porque antes eu só confessava para Deus. E quando era só eu e Deus, era muito mais fácil eu cair. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão de andar na luz, não ter pecados escondidos e prestar contas não só para Deus, mas para alguém de carne e osso, aí a coisa mudou de figura. Então, uma das decisões mais importantes da minha vida, do meu ministério, foi: se eu tiver coragem para pecar, vou ter que ter coragem para confessar. Quer dizer, eu vou trazer à luz todo o pecado e vou confessar, não importa as consequências, porque muitas vezes a gente tem medo das consequências, nós temos medo e vergonha do que os outros vão pensar. Eu estava lá em Brasília, num evento para 1.000 pessoas, um auditório de 1.000 lugares. E lá estava o Azaf Borba, Kleber Lucas e eu ministrando. Nós Azaf ficamos conhece no hotel. pessoalmente. O Azaf Borba é muito conhecido, né? O Kleber Lucas talvez agora ele desapareceu, mas era um ministro de louvor muito conhecido.
E aí o que aconteceu? Sábado de manhã eu ia ministrar a palavra e o Asaf ia ministrar o louvor. Eu acordei cedo, tomei banho, era em torno de 7 horas. E aí, quando acabei de tomar banho, eu liguei a TV para ver o que os pregadores lá de Brasília estavam dizendo. Sim? E aí, de repente, mudando o canal, caiu num canal, estava passando um filme pornográfico aquela hora, acredita? Isso Aí eu no mudei. hotel. Tal. No Oi? hotel. No hotel, não era um canal de pornografia. Era um canal, nem lembro o canal que era, mas estava passando um filme pornográfico. Aí eu Sim? mudei o canal e eu não aguentei, voltei. E fiquei assistindo. Foi cerca de 3 minutos, 5 minutos. Sei que estava no fim do filme. Acabou o filme, desliguei a TV, aí Deus veio para cima de mim. Massal, você teve coragem de pecar, agora você vai ter que ter coragem para confessar. E aí veio na hora, né? Vem medo, vem vergonha. Agora, o que eu vou fazer? Eu não posso ministrar assim. E aí, um casal veio nos pegar, e eu e o Asaf sentamos atrás, fomos conversando. E eu pensei assim, puxa, eu podia confessar para o Asaf. Mas naquela época, eu não tinha tanta intimidade com o Asaf. Fiquei com medo, fiquei com vergonha. O que ele Aham. vai pensar de mim? Aí nós chegamos no auditório, ele foi lá no palco, começou a ensaiar. Eu fiquei lá atrás, o auditório é enorme, né? Um auditório para 1.000 pessoas é muito grande. Eu fiquei lá atrás, na última fileira, sentado, com a mão no rosto assim, orando, pensando: poxa, eu não posso ministrar desse jeito. Para quem que eu vou confessar isso? Que Aí veio dilema. aquela tentação. Eu vou fazer uma exceção hoje. Vou confessar só para Deus e mais ninguém, porque eu não tenho alguém de confiança aqui. Eu vou só confessar para Deus. Aí me veio aquele pensamento: Massal, por onde passa um boi, passa uma boiada. Desse E jeito. aí começamos a adorar. Começou a adoração, tal. Eu ergui as mãos, tentava adorar. Quando eu fechava os meus olhos, vinha aquelas imagens pornográficas, um negócio tão forte que fica na tua mente. Nem adorar, consegui adorar naquele dia. Me chamaram, eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, eu senti, eu não posso ministrar assim. Veio um negócio tão forte. Eu cheguei diante daquelas 1.000 pessoas, falei: irmãos, eu Meu preciso Deus. confessar um pecado. Hoje de manhã aconteceu assim, 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 assim. Contei para todo mundo. Chamei os pastores para orar por mim. É muito difícil, é uma vergonha. Mas eu Imagino. tomo uma decisão, não vou ter pecados escondidos. Não vou ministrar com pecados escondidos. Você acredita? Até hoje, Daniel, para a glória de Deus, para a glória de Deus, eu nunca subi para ministrar com pecados escondidos. Quando eu voltei para a minha igreja, na primeira reunião com os meus líderes, eu falei para eles: olha, irmãos, lá em Brasília aconteceu assim, assim, assim. Contei o pecado para eles. Isso é muito importante. Aliás, tudo isso que eu estou contando para vocês, eu fui para frente da igreja e eu contei tudo. Minha mulher, quando chegamos em casa, mas você está louco? Eu falei: não estou louco, não. Eu quero que a igreja saiba quem que o Massal é, não é melhor do que ninguém. E eu tenho certeza que eu não sou o único. Está todo mundo lutando nessa área, mas ninguém tem coragem de falar. Então Verdade. Deus me levantou para dar esse testemunho, para pregar sobre isso, né? E compartilhar, né? Que a gente não pode ter pecado escondido, que a gente tem que confessar para alguém de carne e osso, né? Que a gente tem que andar na luz diante de Deus. Então, isso foi muito importante no meu ministério, na minha vida. Massal, que eu vejo, e pelo pedido de ajuda que nós recebemos semanalmente,
vem membros, vem pastores de várias denominações pedir ajuda. Pastores é menos, tá? Mas, Marçal, glória a Deus pela sua vida, porque pela trajetória que você tem aí, né? No mundo gospel, você aí, um dos dinossauros aí no mundo gospel. E essa. É só Deus, Marçal, para fazer isso. Porque eu sempre falo o seguinte: onde tem trevas, onde a verdade vem, as trevas vão embora. Aonde tem mentira, onde a verdade vem, a mentira tem que ir embora. E Deus, Marçal, a partir do momento quando você tem isso, tem esse discernimento de coragem para pecar, tem que ter coragem para confessar. Deus vai dando autoridade no mundo espiritual. Amém. O inimigo não tem o que falar para você. Mas é o que mais nós vemos, Marçal, eu recebo pedidos, inúmeros pedidos semanais, que é o quê? É um líder, seja ele pastor, ministro de louvor, líder de célula, presbítero, diácono, quais são os relatos deles, Marçal? Eu não estou conseguindo pregar. Ou, Daniel, eu estou levando uma vida dupla. E isso tá matando meu ministério. A minha esposa não sabe. O meu pastor às vezes não sabe. E isso está destruindo a minha vida, não só a minha vida ministerial, como a minha vida conjugal, como o meu trabalho está consumindo. Porque quando a pessoa não está bem emocionalmente, espiritualmente, as outras áreas elas não vai fluir. E o que eu vejo, Marcelo, que infelizmente muitos pastores passam, de novo, não só pastores como líderes, enfim, como membros, passam o que eu e o que você passou, né? Mas não tem coragem de confessar. Você acha que qual é o principal motivo que essas pessoas não confessam, Marcelo? Então, no nosso curso, e aí eu quero dar algumas dicas aí, o nosso curso Sete Pilares, ele vai mostrar o seguinte: todos nós temos uma estrutura de negação. Então, tudo que é ruim, tipo assim, eu não quero nem pensar nisso, né? Então, você nega seus traumas, suas feridas, sua dor, né? E tudo que é ruim dentro de você, você também nega. Se a tua mulher falar, você é isso, é aquilo, você não presta, você é orgulhoso, você é muito chato, você não aceita, você nega. Então, todos nós temos uma estrutura de negação, que é uma estrutura de proteção que a gente cria, mas essa estrutura de negação é que perpetua tanto as feridas quanto os problemas de caráter, né? Então a gente tem essa estrutura de negação que é sustentada pelo quê? Pela dor, pelo medo, pela vergonha e por baixo disso tudo o orgulho. Orgulho. Então o medo e a vergonha, que as pessoas vão pensar? Que as pessoas vão falar de mim? Então, a gente esconde, a gente cria essa casca, né? E a gente não tem coragem de abrir. Então, é o medo, a vergonha. Eu fiquei com muitos anos com medo, com uma vergonha de que as pessoas descobrissem. Mas essa estrutura de negação é que vai perpetuando o problema. Então, duas coisas. Uma, todo o curso mostra que a pornografia, o vício sexual, sempre é um remédio para anestesiar alguma dor. Então, alguma frustração. E quando você está frustrado, quando você está sentindo aquela dor, então você usa, né? O pessoal que é viciado em droga, eu tinha uma casa para pessoas viciadas em drogas. A gente dizia, o que trouxe vocês aqui não foi a droga, são as feridas. Então, toda droga, todo vício,
ele tem uma fonte que é um trauma, uma ferida. E sempre essas coisas funcionam como um remédio para anestesiar essa dor. Então, o primeiro ponto que o curso vai mostrando é que a gente tem que romper essa estrutura de negação. E para isso, você vai ter que esmagar seu orgulho, ir contra o medo, a vergonha que os outros vão pensar. Porque se você mantiver essa estrutura de negação, é ela que vai mantendo a sua escravidão. Então, romper a estrutura de negação é muito difícil, não é fácil. Poxa, eu acho que quando fiz isso com a minha esposa, eu já devia ter 37, 38 anos, por aí, entre 35 e 40 anos. Quer dizer, não é mole, não é fácil. Durante muitos anos eu guardei isso. Não tive coragem de contar para ninguém. Tinha o maior medo, o maior vergonha. Imagina se as pessoas vão descobrir. Então, você cria essa estrutura de negação, entendeu? De proteção, que na verdade perpetua o pecado na sua vida. Qual que é a solução? Quebrar, confessar, se humilhar, romper com o medo, com a vergonha, trabalhar a dor, a ferida que a gente tem. E isso vai nos ajudar, então, a romper com, com o pecado. Depois tem mais 3 etapas, né? Será que eu falo? Pode falar, pode falar, Posso falar? pode. Depois que você rompe, você tem que entrar no autoconhecimento, numa autoconsciência de quem que você é e das coisas ruins, né, que você está fazendo. E também a ferida, por incrível que pareça, a dor, quanto mais dolorida foi a ferida, menos a gente lembra. Então, as pessoas têm dificuldade de encarar seus traumas, suas feridas, porque são muito dolorosas. Não quer pensar de jeito nenhum. Então, ela tem que começar a tomar consciência da dor, da ferida, dos seus defeitos, suas qualidades, porque tudo isso são ferramentas que vão ajudar você a superar o pecado. Só confessar é o primeiro passo. Romper essa estrutura de negação, confessando, abrindo a sua vida, tudo. Isso é muito importante, mas só isso não basta. Então você tem que começar a ter uma autoconsciência de como você funciona. Então você vai ver que o pecado na sua vida, ele não sai do 0, vai para 10. Ele tem um processo. Então você tem o telefone de uma mulher e aí ela te liga, aí quando ela te liga, quando você está assim, quando você está assado, quando acontece aquilo, então você tem que começar a ter uma autoconsciência do seu comportamento, das suas atitudes. Por quê? À medida que você vai tendo uma autoconsciência, você tem condições de começar a quebrar esses comportamentos, criar barreiras, prevenções, né? Dentro do curso tem várias ferramentas que vão ajudar. Por exemplo, tem uma tabela que é o perfil de excitação. Você sabia? Cada pessoa tem um perfil de excitação. Cada um se excita de uma maneira diferente do outro. Então, quando você começa a ter um autoconhecimento, uma autoconsciência de como você funciona, você tem mais condições de quebrar essas cadeias, essas correntes, esse fluxo, antes que você caia.
né? Então você vai começar, não, se eu não estiver bem, aí eu já vou cair, se eu brigo com a minha mulher, se acontece isso, se acontece aquilo, você vai começar a tomar essa consciência, autoconhecimento. Então, primeiro é estrutura de negação, tem que romper. Segundo, é um autoconhecimento, uma autoconsciência do seu comportamento, de como você é, dos seus traumas, das suas feridas. A terceira é o autocontrole. E o autocontrole, aí tem que ter várias. O curso ele vai dando várias ferramentas. Uma coisa que ajuda, o autocontrole, na verdade, é o grupo, né? Então, por exemplo, o AA, um dos grandes sucessos do AA é que ele tem um mentor que te acompanha semanalmente. Então, ele liga para você, vê como é que você está, você liga para ele, quer dizer, você sabe que alguém vai cobrar você, você vai prestar conta para alguém. Então, isso te ajuda. Outra, você vai toda semana à reunião, e na reunião você vai dizer, eu não sei bem como é que é, mas é mais ou menos assim, estou chutando um pouco, eu sou Massal, estou 22 dias sem beber, né? Abstêmio. Então, ele presta conta. Então, isso é muito importante. Ajuda no autocontrole. Você tem alguém para prestar conta. Porque sozinho é muito difícil. Por isso que o curso Desejo Puro ele é feito em grupo pequeno. E é feito durante 7 meses. E 7 meses, o cara fala, nossa, tudo isso é muito pouco. E ele vai dizer o seguinte, você vai levar 7 meses para chegar no nível. Você vai precisar de 2 a 5 anos para estabilizar. Mas o resto da sua vida você vai lutar. Então, não tem um caminho fácil, prático. Não, ó, vou fazer 3 passos, 4 passos. Não é assim, não. A luta vai ser constante. Você precisa ter um grupo, você tem que ter uma pessoa para prestar contas que essas coisas vão ajudar no seu autocontrole. Tem outras ferramentas que você vai criar, vai tentar identificar os seus gatilhos, o que leva você a cair, e você vai criar uns muros de proteção. Tudo isso são ferramentas durante o curso que você trabalha para poder desenvolver o autocontrole. Outra coisa, no curso, na verdade, o autocontrole é bem puxado, hein? É 3 pessoas que vão ligar para você e vão. Isso que ajuda muito no autocontrole. E a última, então, tem a estrutura de negação, autoconhecimento, autoconsciência e o autocontrole. O último é a cura. Isso é muito importante. Trabalhar a cura da alma. Então, o que nos desestabiliza emocionalmente e nos lança ao descontrole, à compulsão, é a dor, é o trauma ferido. E você precisa, muitas vezes, de algum grupo, alguma pessoa mais experiente que ajude você nessa área. Então, são os 4 pontos que a gente trabalha. O próprio grupo, ele é terapêutico, porque você tem um grupo de confiança onde você possa vomitar as coisas mais podres, mais terríveis da sua vida. Só isso já vai ajudar a trazer muita coisa. A Anistia Internacional, que trabalha com pessoas torturadas, eles tentaram tratar com psiquiatra, psicólogos, terapeutas, não estava funcionando. Sabe como é que eles começaram a ser curados? Quando eles se reuniram em grupos
né? E cada um começou a abrir o coração. Aquilo foi trazendo cura. Então, é muito importante a terapia em grupo. Ela vai fazer coisas que, às vezes, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra não vai conseguir fazer.